Olá, tudo bem? Eu sou Tomé de Pádua, atuo na Diretoria de Extensão do Instituto Federal de Santa Catarina e esses próximos vídeos que vocês vão acompanhar, eles tratam sobre a curricularização da extensão no Instituto Federal. E esses vídeos são fruto de uma dissertação de mestrado, do Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica, o ProfEPT, e ele aborda os conceitos de extensão, os conceitos de curricularização da extensão e como o Instituto Federal de Santa Catarina tem feito esse processo de adaptação curricular para a inserção dos 10% da extensão que são obrigatórios de acordo com o Plano Nacional de Educação. Então acompanhe os próximos vídeos para saber como isso tem sido feito no Instituto Federal. Valeu! Nesse vídeo eu vou conversar um pouco sobre como foi a experiência do Instituto Federal de Santa Catarina, do IFSC, na curricularização da extensão. Eu vou mostrar a resolução atual do Instituto Federal de Santa Catarina e como ela tem sido aplicada nos PPCs, os projetos pedagógicos de curso da graduação, que decidiram fazer a inclusão da extensão das suas matrizes curriculares. Então, vamos lá. Num outro vídeo eu comentei por que incluir extensão no currículo, e hoje a ideia é de pensar mais em como incluir isso nos currículos de graduação. Vou mostrar aqui, comentar o caso do Instituto Federal de Santa Catarina. O Instituto Federal de Santa Catarina começou a atualização dos PPCs, começou o processo de curricularização em 2014, logo após a publicação do PNE. Então teve todo um trabalho de construção da legislação, dos regulamentos, e depois disso começou a atualização dos PPCs, de fato. Então eu vou mostrar um pouco aqui um panorama mais recente da curricularização da extensão no Instituto Federal de Santa Catarina, baseado na resolução Consup 40 de 2016, que é a resolução que regulamenta a inclusão de atividades de extensão no currículo. Então a pergunta mais frequente é o como. Então o como vou tentar mostrar um pouco para vocês agora. Na resolução 40 de 2016, eu separei aqui logo o primeiro artigo: os projetos pedagógicos dos cursos superiores do IFSC deverão assegurar em suas matrizes curriculares, no mínimo, 10% da carga horária total para extensão em áreas de grande pertinência social, conforme estabelece o PNE 2014-2024. Então, esse primeiro artigo só cita ali o PNE 2014-2024 para obedecer à estratégia 12.7. E ali no parágrafo 2º, tem uma delimitação do que se entende por carga horária total do curso. Então, entende-se por carga horária total a soma de todas as horas dos componentes curriculares, incluindo atividades complementares, trabalho de conclusão de curso, estágio obrigatório e outros previstos no regimento didático-pedagógico. Então, a ideia é a seguinte: se o curso tem 3.600 horas para integralização, se o estudante ou a estudante vai precisar de 3.600 horas para concluir o curso, 360 horas desse total devem ser em atividades de extensão, em programas ou projetos de extensão. Então, resumindo, seria isso, uma linguagem mais prática. No artigo 3º, indica um pouco como fazer isso, como que o Instituto Federal de Santa Catarina lidou com essa situação. Então, para fins de curricularização, a critério dos cursos de graduação, a extensão pode ser distribuída no projeto pedagógico de duas formas. Então, aí o artigo 3º traz três formas de como inserir a extensão nos projetos pedagógicos de curso. A primeira é como parte de componentes curriculares não específicos de extensão. Um componente não específico de extensão é um componente que não tem 100% da sua carga horária dedicada para a extensão. Então, seria, por exemplo, uma unidade curricular de cálculo 1. Então, se eu tiver 10%, 20%, pode ser mais de 10% também, para cada unidade curricular, o importante é 10% do curso. Cada unidade curricular pode ter mais ou menos de 10%, mas o curso como um todo tem que ter 10% da sua carga horária total para extensão. Então, digamos que cálculo 1 tenha 80 horas, não sei. Então, eu posso ter ali 20 horas dedicadas para extensão. Então, durante essa unidade curricular de cálculo, haverão atividades de extensão para compor a carga horária ali estabelecida para a extensão.
Esse seria o tipo 1. O tipo 2, que é previsto na resolução, seriam como unidades curriculares específicas de extensão. Então, seria uma disciplina de extensão, que seria atividade de extensão 1, atividade de extensão 2, depende do semestre, depende de quantas o curso tiver. Essa unidade curricular, ela vai ser só para extensão. Então, provavelmente será um projeto ao longo de um semestre que aquela turma inteira vai desenvolver atividades dentro desse projeto. Então, seria uma disciplina, por exemplo, de 60 horas ao longo de um semestre. E essa disciplina, essa unidade curricular, seria total para extensão. Então ela tem o seu início ali com o planejamento das atividades de extensão, tem o período de execução, a articulação com a comunidade externa, com os setores da sociedade, e depois tem um retorno para reflexão sobre essa interação, a produção de algum artigo, relatos de experiência e um relatório dessa interação com a comunidade. Então seria realmente um projeto de extensão ao longo de um semestre nessa unidade curricular, que é específica de extensão. E o terceiro ponto é uma mescla desses dois. Então, com o projeto de curso pode ter unidades curriculares específicas ou não específicas de extensão. Então, esse seria o terceiro ponto ali, o terceiro inciso do artigo 3. A resolução 40 ela ainda aponta que todas as atividades elas têm que estar de acordo com a resolução da extensão vigente na instituição e elas têm que estar registradas na Pró-Reitoria de Extensão. Então, se uma unidade curricular ela prevê um projeto de 60 horas ao longo de um semestre para ser executado essa atividade de extensão, essa atividade de extensão precisa estar registrada, porque senão os estudantes não vão ter certificação. Como que vai ser garantido que realmente é uma atividade de extensão ou não? Então, hoje, a resolução da instituição prevê que essas atividades estejam registradas, além de estarem previstas no PPC. O PPC prevê de maneira genérica. Então, uma unidade específica de extensão vai prever a realização de um projeto. Então, são indicações genéricas que tem no PPC e o projeto completo é registrado na Pró-Reitoria de Extensão. Então, a Pró-Reitoria de Extensão faz essa avaliação e uns ajustes no projeto, sugestões de ajustes se achar necessário. Então, todas as atividades de extensão precisam ser registradas. E para a curricularização, de acordo com o PNE de 2014 e articulando com a resolução do CNE de 2018, só podem atividades do tipo projeto e programa. Então, são esses dois tipos que contam para a curricularização. E o artigo 4 aí da resolução indica que a carga horária de extensão, além de estar presente na matriz curricular, deve estar presente nas ementas das unidades curriculares. Porque um docente, uma docente que acabou de chegar ali na instituição e precisa ministrar essa unidade curricular que tem uma carga horária de extensão. Então a ementa precisa estar bem explicada, a ementa precisa estar bem organizada, mostrando o que é extensão e o que não é, para que a pessoa que for ministrar essa unidade curricular consiga organizar a turma ao longo do semestre, ao longo de 2 semestres, depende da disciplina. Cada disciplina fecha semestralmente, mas se tiver uma continuação no semestre seguinte, seja, por exemplo, atividade de extensão 1 nesse semestre, atividade de extensão 2 no segundo semestre. Então a ementa precisa estar bem explicada até onde vai e até onde começa a próxima unidade curricular. E nas unidades curriculares que são não específicas também. Então, como eu dei anteriormente exemplo de cálculo, então se tem uma unidade curricular de cálculo que tem uma parte que é prevista extensão, como que essa extensão vai acontecer nessa unidade curricular de cálculo? Como que o professor ou a professora dessa disciplina vai fazer um projeto que envolva cálculo e envolva a comunidade externa e envolva esses estudantes? Então isso tem que estar minimamente descrito na unidade curricular, na ementa da unidade curricular. Não pode ser tão fechado também, porque se a ementa for muito fechada, muito detalhada, isso impede que nos próximos semestres a unidade curricular sofra melhorias e alterações.
Então é interessante também que tenha uma certa flexibilidade nas ementas, para que se mude o docente ou a docente que vai ministrar essa unidade curricular, para que não tenha problemas de até evoluir essa prática nos próximos semestres. Então, vou mostrar aqui alguns exemplos de componente curricular não específico de extensão. Então, aqui eu tenho uma ementa de uma unidade curricular, que é o projeto integrador. Então, nessa ementa tem especificada a carga horária total e ali a carga horária de extensão reservada para essa unidade curricular. Então, o total dela são 60 horas e 40 horas são dedicadas para a extensão. Então, ali na metodologia de abordagem tem explicando que haverá as aulas expositivas e também explica que ficará a critério do professor ou da professora daquela unidade curricular definir quais atividades farão em conjunto com os estudantes. E ali já delimita um pouco o público-alvo, que seriam empresas do setor da construção civil e a sociedade como um todo. Mas já foca nas empresas da construção civil, porque isso está relacionado com o perfil do curso, que é um curso da engenharia civil. Então, o foco do projeto integrador seria esse. Então, o projeto integrador, na prática, seria um projeto de extensão. Então, esses estudantes têm também liberdade para cada um idealizar a sua atividade de extensão. Então, não necessariamente todos os estudantes, nesse caso aqui do projeto integrador, farão projetos iguais. Cada estudante vai fazer um projeto que identificar, porque cada estudante vai identificar uma demanda diferente da sociedade, porque cada pessoa conhece um ponto específico da cidade, uma demanda diferente, então cada pessoa vai levar o projeto para uma área diferente. E cada pessoa, cada estudante vai articular todos os seus conhecimentos que teve ao longo do curso para construir esse projeto integrador que tem ali 40 horas de extensão. Então essa é a ideia, uma parte dessa unidade curricular é extensão e vai ser aplicada como um projeto de extensão. Então aqui nós temos a matriz curricular de um curso que tem algumas horas apenas das unidades curriculares dedicadas à extensão. Então não tem uma unidade curricular específica de extensão. A extensão está diluída em várias unidades curriculares. Então cada unidade curricular dessa tem que pensar atividades de extensão. Cada professor vai ter que articular com os estudantes para que essas atividades de extensão sejam executadas dentro daquele semestre. Agora um exemplo de unidade curricular de um componente específico de extensão. Então aqui os dados do curso, é um curso de enfermagem e nesse curso o núcleo docente estruturante, a coordenação do curso na hora de fazer alteração ali no PPC, colocou uma unidade curricular de extensão para cada semestre. Então o objetivo desse curso nas unidades de extensão é que cada semestre a pessoa vai articular todos os conhecimentos que teve ali nas unidades curriculares e elaborar um projeto de extensão. Então essa é a ideia, um projeto de extensão que vai aglutinar todos os conhecimentos das unidades curriculares daquele semestre. Então para cada semestre vai ter uma atividade de extensão específica, vai ter uma unidade curricular específica de extensão. Então, a atividade de extensão 1 no primeiro semestre, 2 no segundo semestre, e assim por diante. Então, até o final do curso, integralizam-se as horas de extensão com unidades específicas. Então, essa é uma possibilidade também. Então, aqui a ementa de uma dessas unidades curriculares, que é a atividade de extensão 1. Então, o objetivo ali é identificar e conhecer as ações de saúde nos diversos setores da sociedade local e regional, com foco na compreensão das dimensões históricas, políticas, éticas e sociais relacionadas ao cuidado humano e saúde. Então, é uma temática geral. Porque, como eu comentei antes, pode ser que esse ano seja desenvolvido um projeto de extensão nessa unidade curricular e no ano que vem seja outro. Na turma do próximo ano seja um projeto diferente. Então também não é interessante que a unidade curricular, a ementa, fique tão fechada, porque senão isso vai limitar muito a atuação nos anos seguintes. Então para cada ano é bom ter uma flexibilidade também na ementa. Tem que indicar sim o que vai fazer, dar uma orientação, mas não precisa ser tão fechado. Vou mostrar aqui para vocês como que o Instituto Federal avalia
esses PPCs, como que eles são aprovados. Eu já fiz um vídeo só sobre esse instrumento de avaliação, então vou deixar o link na descrição, vocês dão uma olhada depois. Só comentando, pontuando todos os itens desse questionário de avaliação aqui para os projetos de curso. Então a gente avalia se os projetos de curso eles estão adequados às resoluções vigentes. É basicamente isso. Nós dividimos em algumas questões e vamos avaliar se realmente tem os 10%, se está previsto na emenda, se está previsto na matriz curricular, se está na forma de projetos ou programas. Então, tudo isso a gente confere. Esse instrumento de avaliação serve para isso. Um PPC só será aprovado e publicado se tiver o parecer positivo da diretoria de extensão, do colegiado de ensino, pesquisa e extensão e do conselho superior. Então ele passa por essas instâncias, por várias outras também, mas passa por essas instâncias para ser aprovado. Então esse aí é o nosso formulário de avaliação de PPCs e é a partir desse formulário que os cursos são ou não aprovados para serem publicados. Esse vídeo foi para comentar rapidamente sobre como o Instituto Federal tem feito a curricularização da extensão. Então, se fosse organizar isso em alguns passos, então primeiro é uma legislação interna, uma regulamentação do como fazer. Aqui nós apontamos de 3 formas: componentes específicos, não específicos e uma mescla dos dois. E algo que é muito importante é que todos os projetos de curso sejam avaliados pela Pró-Reitoria de Extensão, pela Diretoria de Extensão, para realmente confirmar se está de acordo com a legislação federal e de acordo com as resoluções de extensão da instituição. Então eu agradeço vocês terem acompanhado o vídeo até aqui, dá uma curtida aí, se inscreve no canal e acompanhe os próximos vídeos sobre curricularização da extensão. Vou deixar uns links aí na descrição também que serão úteis para acompanhar essa discussão aqui. Valeu, falou!